Olá, meus amigos do Atos Podcast. Uma alegria imensa mais uma vez aqui em um episódio do especial Festival Aleluia 25 anos, Pedro. Exatamente. E hoje ninguém mais, ninguém menos do que Léo Rabelo. Léo. Aê, Léo Rabelo. Coisa boa. Banda Dominus, uma alegria grande. Obrigado, Léo. Eu que agradeço. Tá sempre uma alegria a gente estar no Ceará, aqui em Fortaleza, onde a gente já veio tantas vezes e agora nessa festa bonita de 25 anos e aqui com vocês bater um papo bom aqui, né? O Léo, gente, foi muito solícito desde o primeiro contato que a gente teve, né? Sempre muito atencioso, e isso é muito bom pra gente, porque a gente, claro, todo mundo começa pequenininho, né? Ou a maioria, né, começa pequenininho, e a gente, é bom quando a gente tem ali uma atenção, né? Tem uma valorização, porque a gente sente que o nosso trabalho pelo menos está sendo respeitado. Sim. E isso é muito importante para a gente quando a gente está começando, né? E a gente ter esse retorno seu, da nossa parte, conosco, foi muito importante. Então, obrigado, viu? E eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês. Por ter feito de tudo para acontecer. O Léo, hoje você está assistindo esse podcast, mas hoje nós estamos gravando aqui na segunda-feira, posterior ao Aleluia, e o Léo ontem encerrou o festival com um super show lá com a galera da velha guarda, né, da música católica, Eugênio Jorge, Celina, Ziza, e foi um show sensacional. Foi uma grande, né? alegria, uma grande celebração. Você que capitaneou mais ou menos ali, eu acho que era o mais novo da turma, né? Eles me pediram, na verdade, assim, Léo, puxa a animação, bora lá. Isso é com a gente mesmo. Você sentiu o bebê ali? Eu me senti, vai tá bom. Depois que me chamar de como é que é? De lenda da música católica, ixi, aí eu me senti velho. Aí. Gente, já deixa o seu like, que vale a pena demais aqui esse bate-papo com o Léo. E também compartilha esse episódio aí com seus grupos de oração, pessoal da igreja, amigos, familiares, enfim, tá bom? E também se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, não é isso, Pedro? Exatamente, se inscreve no canal e já queria deixar registrado aqui no nosso agradecimento e falar dos nossos patrocinadores. Moto da Costa Imobiliária, nosso amigo Rodrigo Costa. Nosso amigo Rodrigo Costa. Exatamente. Levantou a bola e eu não cortei na hora, né? Léo, você certamente já fez alguma transação imobiliária, alguma negociação, né? Já, com certeza. E aí é importantíssimo um profissional gabaritado e competente para lhe auxiliar, para conduzir ali na negociação. Dá muita cabeçada, né? Senão a gente faz bobagem, precisa ter... Sim. Tem muita parte burocrática aí, de cartório e tudo mais. Então, se você procura, né, uma imobiliária para administrar o seu imóvel, seja para locação, se você procura adquirir ou vender o seu imóvel, Imobiliária Moto da Costa, né? O Rodrigo Costa, vice-presidente do CRES aqui do Ceará, tem toda a expertise e competência para lhe auxiliar, tá bom? E o nosso outro patrocinador? Belgo Cercas. Belgo Cercas. Belgo Cercas é o maior representante de cercas aqui do Ceará, Léo. E tem todo tipo de cerca. Todo tipo de cerca que você pensar. Cercar a sua casa, sua chácara, se você quiser botar um menino lá, cercadinho lá, para o menino ficar ali, né? Então, na Belgo Cercas, a gente vai deixar aqui na descrição também, você pode encontrar a sua solução para cercas. Forte abraço para esses dois amigos que acreditam no nosso projeto e são nossos parceiros aqui especiais. Cara, só porque está apoiando vocês, já vale a pena você entrar e conhecer o trabalho deles, porque a gente que acredita na missão, esse é gente boa. Pois é uma coisa que a gente fala aqui de forma recorrente, eu e o Pedro, sobre a união maior dos católicos, né? Você valorizar quem valoriza a evangelização, os projetos de evangelização. Uma vez eu vi um catálogo, isso na igreja evangélica, um catálogo de profissionais apenas evangélicos. E na igreja, todo mundo que entrava para a igreja estava dizendo assim: abençoe o seu irmão profissional contratando o serviço deles. Isso. Ou seja, era uma indicação para todos aqueles que são profissionais. E a gente não vê isso na igreja católica. Não precisa fazer igual, mas a gente pode, por exemplo, saber que tem uma empresa, por exemplo, dessa que está apoiando um trabalho de vocês, ou que patrocina o Aleluia, ou que patrocina outro. Vamos apoiar essa empresa que está patrocinando, que está ajudando a evangelização também. Eu acho que a gente abençoa o nosso irmão católico no trabalho. Eu já não ia ter que trocar o pneu em algum lugar, eu já não ia ter que arrumar o carro ou comprar alguma coisa em algum lugar. Compro lá dele, que eu sei que é católico, porque eu vou abençoá-lo também. Isso é muito bonito.
Perfeito. Era isso, essa era a mensagem. Léo Rabelo aqui sintetizou muito bem. Léo, você é mineiro, né? Sim. Natural de BH mesmo? Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte mesmo. Mineiro, uai. Mineiro. Já para deixar bem claro aqui para todo mundo que lhe assiste e não conhece ainda, por acaso, de repente, algum ser não conhece ainda o Léo Rabelo. Você está utilizando aí Eu não sou padre, gente. Pronto. Nem seminarista. Para deixar bem claro. Explique logo de cara aí a sua veste. Eu sou diácono permanente da Igreja Católica. O diácono permanente é diferente do diácono transitório. O diácono transitório é aquele que vai virar padre, né? O permanente, como o nome fala, ele é permanente por quê? Porque eu sou casado. A gente não pode casar depois que a gente ordena diácono. Tem que ser casado antes, né? Então eu sou casado, tenho meus filhos e sou um diácono que atuo na igreja e a gente faz parte do clero. A gente não é leigo mais, né? São os três graus da ordem, né, do sacramento da ordem, né, que é o diaconato, o presbiterato, que são os padres, e o episcopado, que são os bispos, né, papa, cardeal, monsenhor, tudo isso é título. Então, quando a gente fala que alguém vai ser ordenado bispo, ótimo, ordenado, porque é uma ordenação, mas ninguém fala vai ser ordenado cardeal. Cardeal não ordena, cardeal ele é sagrado cardeal, né, que fala. Então, ele tem essas diferenças que é importante a gente saber e conhecer, né, a nossa Igreja Católica, que é essa realidade tão bonita do diaconato permanente. E, além disso, primeiramente, né, antes de ser diácono, eu sempre trabalhei com a missão de evangelização da Banda Dominus. Joia. É importante a gente fazer esse esclarecimento porque muitas vezes alguns católicos veem um diácono permanente com sua esposa, sua família, seus filhos, e aí jogam aquele julgamento, né? Ou então se escandalizam, né? Tem gente que fala mesmo, não, que absurdo, ele tá com uma mulher, com um filho, e eu às vezes estou de batina e minha esposa está próxima, porque eu fui lá celebrar junto, eu celebrei o batizado do meu próprio filho. E as pessoas não conhecem. Então é importante o católico conhecer a sua igreja. A vestimenta do diácono é diferente da vestimenta do sacerdote. O diácono ele usa uma estola na diagonal, né? Porque é bonito, né? O sacerdote, a estola dele são duas assim, porque ele é a ligação com o Senhor, ele que faz a consagração das espécies, por exemplo, o diácono não pode fazer isso, é ele que faz a absolvição no sacramento da confissão, que o diácono também não faz. Então ele é essa ligação com Deus direta. A do diácono é assim, que também é uma ligação com Deus, mas ela também é uma na horizontal com o povo, porque a gente costuma dizer que o diácono ele é esse elo entre o leigo e o clero, vamos dizer assim, porque a gente está mais próximo, né? Porque a gente também tem a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, diferentemente do sacerdote. Então, a gente não é leigo, mas a gente também não vive o celibato. Então, o fato da gente viver essa dinâmica da vida no trabalho, a gente tem o nosso ganha-pão que não é no diaconato. A gente tem um ganha-pão no nosso trabalho, a gente também tem as nossas famílias, os compromissos familiares. Às vezes eu não posso ir fazer uma celebração que alguém me pede porque eu estou numa festa infantil da minha família. Exato. Então, eu tenho essa realidade que a gente precisa conviver com ela o tempo todo. Então, isso nos torna um pouco mais próximos, não que o sacerdote não seja, mas nos torna um pouco mais próximo dos leigos. Inserido mais nessa realidade leiga. Então é muito bonito isso, por isso a estola é também na diagonal, né? E passa aqui por cima do coração, né? Tem que ser sempre do lado esquerdo. É muito bonita a nossa liturgia. A simbologia, né? A gente teve aqui um padre do Arautos do Evangelho e ele foi explicando pra gente todo o significado do paramento dele, o que ele usa, né? O hábito. É incrível, incrível. Cada peça tem o seu significado. Tem um significado. Não está ali à toa. Não está à toa. Já que a gente começou pelo diaconato, vamos aprofundar um pouco mais nesse sentido. Vamos lá. Os sacramentos que o diácono pode ministrar. O diácono ele pode ministrar o sacramento do batismo, né? A porta de entrada da nossa igreja. O sacramento do matrimônio. Também ele pode assistir, né? A gente fala que tanto o padre como o diácono ele pode assistir. A gente pode fazer a oração das exéquias, que as pessoas chamam de encomendação do corpo, né, nos velórios. A gente também faz a celebração da palavra, que não é missa, mas na ausência de uma celebração eucarística, a celebração da palavra substitui, no direito canônico permite, mas na ausência. Se você tem a opção de ir à missa, vá à missa. A missa ela vale mais. Nenhuma oração é mais importante que a Santa Missa. Então, o que o diácono celebra, tem gente que fala assim, amei sua missa. Eu nem corrijo mais, porque você fica explicando o tempo todo, viu, padre? Amei sua missa, tá bom, amém. Mas, na verdade, é uma celebração da palavra, onde você faz os elementos da liturgia da palavra, mas não tem a liturgia eucarística, aquele momento da oração, da consagração. Nem ofertório,
Por que eu vou fazer ofertório se não vai ter o pão e o vinho para ofertar? Mais curta, portanto, né? Mais curta um pouco, depende da homilia. Dependendo. E também tem a distribuição da Eucaristia. É muito bonito que a gente tem um ministro extraordinário da comunhão, que são os leigos, que são ministros extraordinários. Por quê? Porque ele fica um tempo, depois ele deixa de ser ministro para trocar para outra pessoa ser. O diácono, ele é ministro ordinário da comunhão e o padre é ministro da comunhão. Olha que bonito. Então tem o extraordinário, o ordinário e o ministro da comunhão. O padre, por excelência, ele é o ministro, ele pode distribuir a comunhão, claro. Inclusive, nenhum leigo pode ir no altar e tomar a sua própria comunhão. Por quê? Porque Jesus deu aos seus discípulos. E quem é o sacerdote? Ele representa, ele é persona Christi, o sacerdote é a persona Christi. Então é bonito, o sacerdote é que dá a comunhão para o diácono. O diácono também não pode tomar a sua própria comunhão. Eu posso dar a comunhão. Como eu disse, o diácono é ministro ordinário da comunhão. Sempre eu poderei dar a comunhão porque eu sou ordenado diácono. Essa é a nossa grande função também. Mas o sacerdote, ele pode tomar a comunhão lá no altar e os outros sacerdotes que estão concelebrando também. Mas aí ele me dá, estava na celebração ontem, o sacerdote me deu a comunhão. Aí eu pude, sim, ali, eu não posso tomar eu mesmo, né? E tem muito leigo que vai lá e ele mesmo pega. Isso não é o correto. A gente sabe que isso acontece, mas isso não é o correto. Sim. Então são coisas importantes da gente conhecer, né? O diácono não pode fazer a consagração, ele não pode fazer como é que fala? Fugiu o nome, o sacramento da reconciliação. Isso, penitência. E também a unção dos enfermos, porque o sacramento da unção dos enfermos, ele perdoa os pecados, como na confissão. Então ele também não pode. Então é uma grande ajuda, o diácono é uma grande ajuda para a nossa igreja que cresce cada vez mais, né? Não só para celebrar casamento, não só para celebrar batismo, mas para auxiliar. Ele é uma boa pessoa, ele tem uma bagagem, ele fez o seu curso de teologia, ele tem aquela bagagem que ele pode estar lhe ajudando num aconselhamento e pode fazer muitas coisas para poder ajudar o sacerdote, que por muitas vezes está muito atarefado. Existem muitas comunidades rurais que têm missa uma vez por mês. Então, quem sabe se não tivesse um diácono lá, toda semana teria uma celebração da palavra. Isso. Então, isso seria de grande ajuda. Então, fica aí para que as pessoas conheçam, para que as pessoas, quem sabe, né, tem alguma vocação brotando por aí para que venha ser diácono também. Precisa ter 35 anos de idade, no mínimo, né? Tem que ser momento da ordenação, né? Pode até começar a se preparar começar antes, né? Mas no momento da ordenação tem que ter isso e tem que ter 5 anos de vida matrimonial no mínimo também. Também no momento da ordenação. E a mulher tem que deixar também. Ela tem que fazer uma carta, não só ela, como também, claro, ela precisa permitir. E algum padre de alguma paróquia precisa indicar, porque ele precisa ser uma pessoa que tem uma vida inserida na comunidade, uma vida inserida paroquial. Então a gente tem uma carta não só do padre, mas de todo o conselho paroquial dizendo é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa que nós conhecemos. Então não é só o padre que vai assinar, é todo o conselho paroquial que vai poder assinar dizendo, olha, a gente conhece, a gente atesta, é uma boa pessoa, bispo, pode aceitar. Então tem que ter isso, porque não é uma pessoa que caiu de paraquedas, eu quero ser diácono e pronto, acabou. Não, qual que é a sua vida familiar? Qual que é a sua vida paroquial? Isso é muito importante. Então a igreja não vai assim simplesmente aceitar por aceitar. Então é muito bonito essa preocupação da igreja de pegar homens da fé mesmo que querem fazer parte. Então isso é muito bonito. Maravilha, maravilha. E aí toca nas duas realidades, né? No clero e a vida leiga. E precisa haver esse equilíbrio, né? Como você falou. No seu caso, você, como já missionário, viajando o Brasil todo, né? Como é que consegue conciliar isso aí? Tem que conciliar. Na verdade, a gente toca na vida o clero e o clero, porque vida leiga, eu entendi o que você quis dizer. Vida exatamente. Leiga, a gente não uma tecnia, né? Muita gente assim, pergunta, né? Por que ele pode usar? Isso aqui se chama camisa clerical. Ou mais popularmente conhecido como clergyman. O clergyman é uma palavra em inglês que significa homem do clero. Então, como o diácono, ele não é mais leigo, ele é clero, ele pode usar. Eu sou do clero. Tem muito seminarista que usa, que na verdade não é recomendado, mas gosta de usar, e o bispo deixou, então quem sou eu para falar? Mas o clergyman está aqui para poder dizer, ele é um homem do clero, independente se ele é um homem casado, porque ele é diácono, né?
Então isso é bonito também. E a gente tenta conciliar isso no Brasil todo. Então eu tenho essa realidade onde eu saio da minha diocese, minha arquidiocese de Belo Horizonte, nosso querido Dom Valmor, estou lá, eu sirvo lá, a minha provisão é numa favela, numa comunidade, onde os diáconos estão presentes lá para poder ajudar. Lá a gente não recebe uma paróquia, nenhum diácono recebe uma paróquia. A paróquia é o padre que tem que assumir, mas ele pode ajudar numa paróquia, claro. Existem alguns casos específicos que ali não tem ninguém e alguns diáconos, principalmente alguns diáconos que são permanentes, tem diácono permanente em Belo Horizonte que é viúvo ou que é celibatário e não quer casar. Ele quer ser diácono. Isso. A gente até pergunta, por que você não quer ser padre? Eu quero ser diácono. Né? E ele vai ser diácono e outro que é viúvo, e ele tem quem é celibatário, quem é viúvo, por exemplo, ele tem mais tempo para poder se dedicar, porque ele não tem uma família para poder sustentar e para poder estar presente e tudo mais. Então, ele, como nesse sentido, tem alguns diáconos que a igreja pede que assuma uma administração paroquial. Isso acontece. Ou então assuma um cargo dentro da arquidiocese, um cargo mais de escritório, alguma coisa assim. Isso também é possível. Mas, na maioria dos casos, não. É como a gente tem ali a nossa missão e a gente vive a vida de casado, com filhos e tudo, vida secular, vamos dizer assim, né? No trabalho. Muitos são advogados, muitos são médicos. No meu caso, eu sou músico por profissão. Então, eu já era missionário antes. E da minha missão da Banda Dominus, eu fiz a minha profissão. Então, eu sou formado, fiz engenharia, fiz eletrônica, trabalhei na época, mas eu acabei, há muitos anos atrás, me dedicando 100% à música católica. Virou a minha profissão, da música. A gente até brinca, né? Ser músico no Brasil já é difícil. Músico católico, então, é suicídio. Desafio grande. Né? Um grande desafio. Mas Deus é providente, né? Então, eu sou uma pessoa que fico mais ausente na minha arquidiocese, com a bênção do meu bispo, que assim o permitiu, que eu continuasse a minha missão viajando. E aí eu tenho essa grande oportunidade de visitar muitas outras dioceses e celebrar com os bispos. Eu tenho sido recebido com um carinho muito grande. A minha missão, enquanto Banda Dominus, ela cresceu muito após o diaconato, porque eu chego na cidade não apenas mais como um cantor católico, mas eu chego como clero. Eu chego como um irmão na igreja, né? Dos meus irmãos padres e também diáconos e dos bispos. E não sei se vocês sabem, o diácono ele é aquele que está mais ligado ao bispo. Então você tem numa celebração, a gente está ali o bispo sentado ao centro, com várias cadeiras do lado, com outros bispos e também com outros padres, quem é que senta do lado do bispo? Não é porque é mais importante, é porque o diácono ele é servidor do bispo. Se você perceber a nossa vestimenta, a dalmática, que é diferente da casula, a casula é aquele grande que coloca por cima, né, que o padre usa, que ele é um grande tecido e ele é aberto dos lados assim. O diácono tem uma manga. Ele pode ser até parecido com a casula, mas a dalmática, a vestimenta do diácono, ele tem uma manga, porque aquilo é como um avental. A palavra diaconato significa serviço. Então a gente está ali para servir. É a gente que tira a pala ali do cálice, é a gente que prepara o altar, a gente vai fazer a leitura do evangelho. Então o diácono ele está ali servindo ao bispo, porque o bispo são os apóstolos, né? Então a gente, em primeiro momento, a gente está ali para servir. Por isso a gente está ali do lado dele. E até na hora que o bispo vai incensar, a gente tem que estar ali segurando, ajudando a vestimenta, porque o que tem de caso de queimar mesmo, pega, não? A pessoa que faz as túnicas para mim lá em Belo Horizonte, ela conserta constantemente roupas, né? As vestimentas do padre e diácono queimada. Ou uma brasa que voou, alguma coisa assim. A gente, eu já machuquei a minha mão algumas vezes. Então tem que ter alguém para ajudar mesmo. Parece frescura. Ali fica segurando a roupa do bispo. Não é. É importante porque existe o zelo também com a liturgia. Então o diácono é esse servidor. E eu tenho essa grande alegria de visitar as dioceses e conhecer muitos bispos, celebrar com eles. Isso está sendo uma alegria muito grande de conhecer outras realidades também. E o voto do diácono permanente seria só o da obediência? Obediência total ao bispo. A gente tem que assinar, não apenas verbal, a gente assina um documento dizendo que a gente tem que obedecer ao nosso bispo mesmo. Então, nesse sentido, os diáconos, obviamente, partilhando a realidade de cada um, o bispo vai entender a missão de cada um, a que cada um é chamado. No seu caso, saindo em missão para evangelizar, para tocar, outros com a realidade mais local ali, e isso vai sendo ali administrado, não é isso? Cada realidade tem a sua... Cada bispo, cada igreja, né? Cada diocese é uma igreja particular. É muito bonito isso na nossa igreja. Cada bispo ele é responsável pela diocese. Tem bispo que não vai permitir o diaconato permanente naquela diocese. Isso é comum também, né?
Até que chega um que abre um pouco mais, um pouco menos, ordena muito, ordena menos. Lá em Belo Horizonte, o nosso querido Dom Valmor, ele é muito aberto ao diaconato permanente, não só o diácono permanente, porque a esposa do diácono, ela também tem um papel fundamental. Ela não é só aquela que, ela é esposa do diácono, não, ela ajuda muito na missão dele, está muito presente, e em Belo Horizonte especificamente, elas ajudam no processo de formação dos novos diáconos. Legal. Elas organizam os encontros, que a gente tem um encontro mensal de toda a família diaconal. Bacana. Então é muito bonita essa realidade de Belo Horizonte, que a gente está até levando para outros lugares, Muito porque bom. é esse protagonismo da mulher, que é a esposa do diácono, que não é só aquela que lava a túnica dele, passa e fica ali com... Não, ela está ali junto, presente, porque... quando a gente casa, a gente é uma só carne, né? Ela também está junto na missão. Agora, Léo, eu tive uma curiosidade mesmo, assim. Como que surgiu a vontade de ser diácono, assim, o chamado? Eu, quando eu tinha 19 anos, eu já participava da Igreja de Deus dos 14, então eu achava muito bonito. Eu tive um irmão que foi para o seminário, então eu convivia muito com o clero e eu sempre gostei muito da liturgia. Então eu fiquei sabendo que poderia... Só que eu sempre quis casar, né? Então eu fiquei sabendo que existia essa realidade. E o meu bispo na época, que já falecido, cardeal Dom Serafim, ele não permitia o diaconato em Belo Horizonte pelos motivos dele. A gente não tem que achar bom, achar ruim, não era o momento, não era o momento. E aí aquilo, então, com meus 19 anos, sumiu, nunca mais eu quis. Me casei, veio a banda Dominus, né, e tudo isso. E aí eu sempre achava que ia ser muito difícil conciliar. E aí eu sempre quis estudar teologia, porque eu prego muito, a gente faz muito trabalho missionário, né? Então eu entrei para a teologia não para ser diácono, porque eu queria simplesmente ser um leigo teólogo também. E aí onde entra a esposa. A minha esposa, ela é uma mulher que pôs muito para frente. Não, você quer fazer teologia? Eu quero, mas não vai dar tempo. Você imagina, eu não fiz online, eu fiz teologia todos os dias, na parte da manhã, de 7 a meio-dia, todo dia, 4 anos. Puxado. 4 anos, então foi muito puxado. E ainda pago, ainda não é barato, uma faculdade particular e tudo isso. Mas ela virou para mim e falou, você quer fazer? Então vamos fazer. Pega e abre o site aí, faz a sua inscrição. Praticamente faltou pegar na minha mão e me levar lá para eu fazer a inscrição, igual a mãe faz com o filho. Então é uma mulher, né, que graças a Deus colocou na minha vida, que me põe para frente, e assim deve ser todo relacionamento, seja amizade, seja casamento, todo relacionamento precisa ter essa cumplicidade. O verdadeiro amigo, o verdadeiro esposo ou esposa é aquele que te põe para frente e te faz ser uma pessoa melhor. E ela fez isso na minha vida, então graças a ela, e aí eu me ordenei. Quando eu estava faltando um ano para me ordenar, já a realidade de diaconato em Belo Horizonte já era uma realidade de vários diáconos, devia ter uns 70 ou 80, assim. Alguns vieram conversar comigo, amigos que são diáconos. Tem até Paulão, que é um amigo meu que fez parte do Ministério Pentecostes, uma grande referência no Brasil, né, da música católica também, o Paulão, que muitos até conhecem. Ele é hoje diácono permanente, me deu um grande incentivo. Eu pensava assim, mas se eu for diácono, como é que eu vou fazer para viajar? Porque o diácono tem que atuar na paróquia, tem que atuar na comunidade. Tal, né? Eu já não tenho tempo para ficar com minha família, então vou ter que dividir família, trabalho e ainda igreja com diaconato. Vai ficar muito difícil. Aí eu estava meio que tirando de cabeça. Me disseram, Léo, não é assim, o diaconato não é assim. Até que um dia eu marquei uma conversa lá, uma audiência com o Dom Valmor. E ele falava muito isso, né? E isso me deixou muito tranquilo. No diaconato nós temos 3 questões de prioridade. A primeira é a família. Então, se você tiver algum compromisso familiar, você não pode ir para a igreja, atuar na igreja, se você tem alguma coisa na sua família. Ela é prioritária. A nossa primeira comunidade é a nossa família. Tem muitas pessoas que se dedicam mais à igreja e se esquecem, né? Como muitos homens vão, por exemplo, toda quarta-feira, eu vou ao futebol e não quer voltar para casa, eu vou para o happy hour, porque o happy hour é a hora feliz, mas a hora feliz deveria ser a hora de voltar para casa, mas não, quer ficar no bar, quer curtir e não levar ir para casa. Vida de solteiro. Tem muita gente que quer fazer isso como fuga, vai pro bar ou vai pro futebol, e tem gente que faz isso com a igreja, quer passar mais tempo na igreja porque é de certa forma uma certa fuga dentro de casa. Isso no diaconato é inadmissível. Então a família em primeiro lugar, depois vem o trabalho, porque eu preciso me sustentar, eu tenho uma família, né? E o diaconato não vai me dar salário, né? Eu sou proibido de cobrar qualquer coisa que eu faça no diaconato. Quem quiser ajudar, quem quiser dar uma ajuda de gasolina, é diferente. Mas eu não posso usar disso como um cabide de emprego. Imagina, a igreja é muito sábia. Imagina se o diaconato permanente, você pudesse cobrar casamento, se eu pudesse cobrar batizado, ia virar um cabide de emprego. Eu dei errado na minha vida, não deu certo na minha profissão, eu vou ser diácono, eu já gosto das coisas da igreja mesmo, e lá eu ganhei meu dinheiro. Então a igreja é muito sábia nesse sentido, então eu sou obrigado a correr atrás do meu sustento. Então o meu trabalho está em segundo lugar. Se eu tiver um compromisso do trabalho, eu não posso assumir também um compromisso. Pode ser um compromisso com o bispo.
não vou poder ir porque eu tenho que trabalhar ou eu tenho que estar com a minha família. E aí, em terceiro lugar, vem o diaconato. Isso me tranquilizou muito. E Deus é tão providente que eu consigo atuar nas 3 áreas de uma maneira muito bonita. Claro, não estou tão presente lá na minha comunidade como eu gostaria, mas isso tem acontecido. E outra, eu não vou estar, eu tenho 48 anos hoje, eu não vou estar fazendo a quantidade de eventos que eu faço com a Banda Dominus hoje, daqui a alguns anos. Então eu acredito que vai ser gradativo, que daqui para frente, daqui a alguns anos, eu estarei mais presente na minha comunidade. Até porque hoje meus filhos são pequenos, tem 2 bebês em casa, eles necessitam muito da minha presença também. Show de bola. É isso, eu falo muito, né, gente? Não, maravilha. Aqui nós tivemos uma catequese sobre diaconato, sobre a hierarquia da igreja. Muito bom, Léo. Então vamos para Dominus agora, né? Bora lá. Se você ainda tem alguma dúvida sobre diaconato, deixa aqui que a gente manda a pergunta pro Léo. Vamos fazer depois uma formação católica com o Léo. Bora lá. Pra gente a gente faz formação litúrgica e sobre tudo isso eu também faço muito no Brasil. A catequese tem que ser permanente, né? Não tem como. O católico, foi o que você falou agora há pouco, né? Tem que estar ali sempre orientando, catequizando. Não, eu não sou padre, eu sou diácono, porque realmente falta muito. E tem que ter paciência com o povo, né? A gente tem que, com carinho, trazer as verdades. É verdade. Vamos lá para Dominus, então. Como é que surgiu? Surgiu em 1989, muitos anos atrás, final da década de 80, eu tinha 14 anos, na cidade de Belo Horizonte, na paróquia de Santana. A gente começou a participar lá da igreja. O que aconteceu primeiro que minha mãe ela se converteu e começou a participar da igreja, e aí a gente percebeu essa mudança na vida dela. Mas ela já era católica? A gente era católico de PGE, né? Todos PGE, nós ali. Certo. E a gente percebeu que ela deu uma mudada no seu relacionamento conosco, em casa. Ela era uma pessoa mais séria, mais agressiva assim com a gente, né? E de repente ela mudou. Aí a gente, o que aconteceu? Somos 4 filhos, né? Uma mamãe mudou, né? Vamos saber o que está acontecendo. Aí eu comecei a tocar violão com ela, né? Para poder agradá-la. Participei, comecei a rezar o terço em casa, que ela se chamava para rezar, mas eu tinha preguiça de rezar o terço todo, rezava uma dezena só, depois eu saía, deixava ela lá. Depois eu fiquei sem graça de deixar eles lá, pô, é tão rápido a oração do terço, vou terminar de rezar. Isso é um menino de 14 anos. E aí, de repente, eu já tocava desde os 11, né? Lá em casa todo mundo é músico, né? Meus pais vieram da música também, não por profissão, mas ele cantava em coral, minha mãe tocava piano também, botou a gente em aula de piano desde pequeno, em aula de violão, de guitarra. E nisso eu tenho que louvar muito a Deus, né? A gente veio de uma família onde tudo que eu pedia para minha mãe, assim, ela acabava permitindo. Eu quero fazer aula de violão, eu deixava, eu quero fazer aula de piano, também colocou em aula. O professor ia lá em casa, dava aula para os 4. Então a gente teve essa veia musical. E aí, começando a participar da igreja, e a gente falou, vamos montar, pô, a gente tem uma banda dentro de casa. Um era baterista, o outro era baixista, eu no violão ou na guitarra, e meu outro irmão também tocava violão. Então pronto, fizemos uma banda com os irmãos. Bacana. Assim nasceu a Banda Dominus em Belo Horizonte com os 4 irmãos. Legal, porque teve aqui também a Jaque, né? E a Jaque é uma história parecida. Ela sim, a mãe dela também. A mãe exatamente. dela foi lá, comprou os instrumentos. Aqui, um instrumento para casa, bora lá, vamos aprender. Isso é o grande, a importância da gente entender o apoio dos pais, né, com música. Não quer dizer que ele vai ser músico por profissão. Se uma hora ele quiser ser, é outra história, né? Porque às vezes o pai quer o melhor pro filho, não quer que ele seja músico. Realmente, ser músico é loucura. Mas a educação musical, ela é importante para todo mundo, para qualquer ser humano, né? Meu filho, eu estudei no conservatório musical também, fiz o violão erudito, estudei oboé. Então a gente sabe da influência da música, né? Então, desde a barriga da mãe, né, o meu filho escuta música erudita, principalmente, especificamente música barroca. Sebastian Bach e outros da música barroca, porque ela exercita o cérebro. Trazer música, ela faz com que a gente raciocine, melhora o raciocínio, né? O crescimento nesse sentido. Quer dizer que ele não ouviu Deus me ama como sou, não, na barriga? Não. Deve ter ouvido de tabela. Mas eu sempre pegava o violão e estava ali cantando. Todos os ritmos ali. Todo. Se você for um forrozeiro. Meu filho é louco com música. Uma música fica assim. Então é algo que realmente eu acho que vai vir. E se tiver que ser músico, que seja. Mas pelo menos a música ela abre a mente para qualquer profissão que vá fazer depois. Então é muito importante. Sem dúvida alguma. Então aí começou ali, cada um tocando. E aí começou a brotar alguma música já autoral ou não? Vocês... Isso foi em 89, não. A música autoral veio lá para 94, 95, que vieram essas
O nosso primeiro CD foi só em 97. Tá. Onde a gente gravou Cristo Tem Poder, a gente gravou Jesus é Meu Senhor e Salvador, que surgiu aí nessa época, Na Chuva ou no Sol, eu quero te louvar, tudo isso em 96 para 97. Então mas ficamos ali um no tempo início construindo. Foi mais em quê? Na paróquia? Na grupo paróquia, de jovens? grupo de jovens, nas missas. Pedi pro padre, posso colocar uma bateria na missa? Não tinha ainda, né? Era uma novidade, Deixou, né? ele permitiu. E aí a gente começou a ser convidado, apesar de ter gravado só em 97, mas, por exemplo, em 93 a gente já estava numa cidade. Em 92, inclusive, a gente foi chamado para tocar numa cidade que fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte. A gente ficou todo orgulhoso. Foi a primeira missão? 40 quilômetros da nossa cidade. Vamos alugar uma van, né? Eita. Hoje a gente pega avião de 6 lugares, pega barco para chegar lá no norte do Brasil, lá. Fora do Brasil também, a gente já teve várias oportunidades de estar. Então, é tudo aquilo que você dizia. A gente conversava um pouco nos bastidores, né? Do podcast que vai começando devagarinho, e as coisas de Deus são assim também. O reino de Deus, a gente falava isso no Evangelho, né? O reino de Deus, ele começa pequeno. Ele cabe na palma da mão, mas ele vai crescer e se torna uma árvore que é imensa. Então é muito bonito a gente perceber que as coisas de Deus, elas começam do jeito que tem que ser. Começa ali pequeno. Mas como dizia um amigo meu, nenhuma grande obra da igreja começou sem homens de oração. Então é a oração que vai fazer com que a gente cresça. Eu sempre quis ser um homem de muita oração. E na verdade eu faço essa alegria que vocês veem na banda Dominus, tudo, mas eu sou um homem monástico. Eu amo viver a vida em mosteiros, sempre que eu tenho oportunidade. Você teve uma experiência, não foi? No mosteiro? Morei fora, no mosteiro fora do Brasil. Legal. Eu só não fui virar monge porque realmente ainda não tem a categoria de monge casado. Não tem jeito. Eu amo a vida monástica, os ícones, a oração contemplativa. Eu sou muito assim, né? A minha oração pessoal com Deus é a Lectio Divina, é a liturgia das horas. Eu faço isso, até porque o diácono ele é obrigado a fazer, graças a Deus a gente faz sem ser obrigado. Mas, enfim, a gente tem essa veia porque é a oração que nos sustenta e que fez essa obra crescer. Ninguém permanece. Eu conheço várias bandas que nasceram e morreram, e que acabaram, várias pessoas que estavam na igreja atuantes, pregadores, e que hoje não estão mais. Por quê? Não vou culpar ninguém, cada um tem os seus motivos, mas quem experimenta de verdade não permanece a mesma pessoa, e essa experiência, ela permanece, né? A história que eu sempre conto, que tinha um gatinho ali e o cachorro saiu correndo atrás dele, e de repente foi aquela correria, né? Aquele cachorro correndo atrás. E aí veio um cachorro que viu o outro cachorro correndo e começou a correr atrás, e o outro cachorro viu. De repente tinham 5 cachorros correndo atrás do gato. Mas aí o último foi desistindo, o outro desistiu. Todo mundo dos cachorros, todos desistiram. O único que permaneceu correndo atrás daquele gato foi o que viu. Isso. Então só quem vê, quem tem experiência, quem viu o Senhor, quem experimentou o Senhor, ele vai permanecer correndo atrás, ele vai permanecer na caminhada. Esse é o segredo, é a perseverança. Eu conversava com o Eugênio Jorge, né? E aí a gente falava assim, a gente não tem mérito nenhum, porque tudo é graça de Deus. A gente tá aí, o Eugênio tem 41 anos de missão, eu tenho 34 anos de missão. Qual que é o nosso grande mérito, se a gente pode dizer que a gente tem algum mérito? É a perseverança. É verdade. Passamos por dificuldades, quisemos desistir, mas a gente permaneceu. E por isso que Paulo escreve, né? Aquele que permanecer de pé até o fim será salvo, até o fim. Eu posso ter evangelizado a muitos a minha vida inteira, mas se eu negar Cristo no final da minha vida, eu vou perder o céu. Verdade. Então eu tenho que permanecer de pé. Esse é o segredo. E como é que surgiu o axé, esse estilo aí? O axé surgiu. Ali na década de 90, o axé estava bombando, né? Surgiu aí. Porque eu gostava de ouvir, né? Eu fui no show do Banda Eva, que na época era o Netinho, né? Netinho cantava na banda Beijo, né? Sim. E antes dele fazer carreira solo, depois vinha a Ivete, cantava na banda Eva. E tinha o Asa de Águia. Então essas três eu curti. Eu ia nos shows, e lá em Belo Horizonte estava surgindo o Skank e o Jota Quest, que na época eles estavam nascendo antes também. E o Skank tem aquele ritmo, aquela batidinha que com metaleira. Já vai se aposentar e a Dominus vai continuar. Né? Pra você ver, exatamente. E o Skank e o Jota Quest, eles entraram com metaleira, assim, muito forte, né, na música pop, no cenário, e eu achei aquilo muito, muito bacana. A gente tinha ido a alguns shows, eu falava assim, cara, não tem isso na igreja, né? Eu já estava com meus 18, 19 anos, e aí alguns irmãos meus já tinham saído, né? Um foi pro seminário, foi para ser padre, o meu baterista, aí eu arrumei outro baterista. Mas se tornou padre? Sim. Hoje é padre. E aí a gente acabou se dedicando à música, ia pegar músicas do livro de cantos, Louvemos o Senhor, né? E trazer para o ritmo de axé, porque a gente não tinha composição própria ainda. E aí começou a dar certo.
E a gente viu que aquilo estava muito bacana e a gente falou, pô, tem uma amiga nossa que dança aqui, vamos botar coreografia. Não tinha coreografia nas músicas católicas. Tinha aquela coreografia de apresentação lá na liturgia, cheia de pano, mandando assim, esses balé. De balé, exatamente. E eu, não, mas a coreografia estilo música baiana, não tinha. Aí tinha lá, você tinha o El Chan na época com coreografias que traziam a parte de sensualização, né? Que a gente não queria aquilo para nós. A gente queria trazer de fato a evangelização através do corpo. Então a gente inovou com o ritmo e com as danças. E aí foi um grande choque para muita gente que achava que aquilo atrapalhava na evangelização, achava que a dança tirava a atenção da evangelização. A gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então o fruto nosso era fruto realmente que a gente colhia, né? Então a gente viu que a dança realmente dava certo. Então nasceu assim, e o axé surgiu porque eu queria trazer para a música uma opção, a música católica, uma opção que as pessoas não tinham. Então a Dominus foi pioneira em trazer esse estilo de ritmo. E os seus irmãos ficaram de acordo? Vamos assumir o acaba axé que acabou que depois a Dominus virou um trabalho meu, assim, né? Os outros foram saindo, só ficou eu e o meu outro irmão Serginho, que ficou 15 anos na banda tocando baixo conosco, depois ele acabou saindo também. Então, os outros, eu acabava decidindo muita coisa. O próprio nome da Dominus, que no começo não tinha, foi no momento de oração que apareceu. Então, eu acredito que aquilo que a gente tenta fazer de acordo com a nossa vontade dá errado, mas aquilo que a gente sente como uma inspiração de Deus, eu sentia Deus nos conduzindo para aquilo, para aquele estilo musical. Então a gente gravou o primeiro CD, que foi o Canção que Liberta, que só tem 2 músicas de axé. Só. O resto tudo é pop. Tem um rock, tem o Cristo tem Poder, que não é axé. Então a Dominus foi gradativamente colocando os axés nas suas músicas. Depois a gente fez um outro CD, que aí já começou a ter mais axé, que aí tem a música Me Entregar a Jesus, regravamos a música Iê, 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 com um ritmo bem bacana, e aí vem a música Bom Demais, que foi um primeiro axé, assim, né? Depois a gente veio num terceiro CD com a música Timbal, Simbora Galera, ao som do Timbal, Jesus é Meu Carnaval, e vem Deus Me Ama Como Sou, e aí vem o Nananá, né, que já é uma mistura. Naná então foi uma febre. A gente fez uma grande mistura. Na verdade, eu sou roqueiro, né? Eu gosto guitarrista que gosta de rock. Então, eu misturo o rock com a batida percussiva que eu gosto muito, né? Que é muito o que o Asa fazia, né? Exatamente, o Asa fazia. Ele é guitarrista também, o Durval. E aí o que aconteceu? Em 2009, eu compus junto com um compositor baiano, que é compositor de muitas músicas lá da Bahia, do Netinho, da Cláudia Leite, chama Tennyson Del Rey, uma pessoa muito querida. Sentamos numa tarde na varanda da casa dele, e ali peguei o violão, ele também, e ali surgiu Com Jesus é festa, sem Jesus. Fiz com ele, fui encontrar Jesus. Eu falava com ele assim, Tennyson, eu quero uma música que fale de encontrar Jesus, que a gente juntou a galera. Mas ele é cristão, católico? Ele não é como... Ele vive da música secular, certo, né? Certo. Não se dedica à música católica, né? Sim. Mas assim, eu estava junto pra gente fazer a composição católica. E ele tem a sensibilidade musical, né? O lelele, quem sabe fazer são os baianos, gente. O lelele, lá, é deles. É uma grande alegria e é muito bom vivenciar isso. Pega o seu celular e depois você pega. Eu pego aqui. E aí a gente tem... foi uma grande guinada, porque foi a primeira vez, e foi 2010, que eu gravei um CD 100% axé. Né, todo ele. Teve uma música ou outra, né, que não é, mas tem aquela pitada. Então veio... Aí o que eu fiz? Então eu vou contratar um produtor musical, um arranjador, também baiano. Eu peguei o cara que faz lá pro Rapazola e para outras bandas lá também da Bahia, contratei, ele mandava, aí ele falava, fiz assim, manda pra mim, eu falei, não gostei muito, vamos lá, mexe nisso, mas até que eu falei, nossa, mas ficou bom demais. E aí nesse disco a gente falou, agora vamos chamar alguém para cantar, né, com a gente. Aí chamamos o Padre Fábio, e agora eu quero uma cantora baiana, alguém da Bahia, aí vamos tentar a Ivete, vamos tentar, você mira nas estrelas ali, aí se não der, você acerta na lua. E aí vamos pensar alto e deu certo, né? Conseguimos e ela participou. Foi nesse CD. Foi nesse CD. De 2010. Caraca, eu já tenho esse tempo todo. Tem esse tempo todo. Exatamente. Como é o nome da música? Não Estou Sozinho. Não Estou Sozinho. Não Estou Sozinho não é nenhum axé, né? É uma música um pouco mais lenta. Uma baladinha né? e deu muito certo. E o Padre Fábio ficou muito feliz em gravar, a Ivete também. E como é que foi a recepção dela? Ela aceitou? Aceitou. Estive com ela, né? Gravamos lá na Bahia, no estúdio do Durval, da Asa de Águia. Sim. Foi no estúdio dele, tem um estúdio muito bacana lá. Botou o capeta para correr, né? Na casa do Senhor não existe.
Exorcizou lá. Ah, mas onde a gente chega para nossa mensagem, a gente é luz, né? E uma coisa que o demônio não gosta é da luz, ele gosta da sombra. E a gente é luz, a gente chega, eu não preciso nem me preocupar com libertação, não, a gente já chega, a gente sabe que a presença de Deus é mais forte. Sem dúvida. Então foi muito bonito a experiência, por quê? Porque eu queria que a música chegasse em lugares onde a minha música católica ainda não tinha chegado, e com ela chegou. Então fez uma diferença grande na nossa missão. E até hoje a gente colhe os frutos, né, dessa canção. E uma música que penetrou nas rádios seculares. Nas rádios seculares. Né? Essa música passou nas rádios que não são católicas. E estava na programação. E na época eu via gente comentando, olha a música da Ivete. Aí eu corrigia, né? Não é da Ivete. Até hoje, canta a música da Ivete, é normal. Não é da Ivete. Ela fez uma participação. Legal. Mas teve muita crítica também, que é absurdo chamar alguém que não é católico para cantar. A gente tem que entender que Deus usa meios, né? E se isso ajudou para converter uma pessoa para Deus, se essa canção com a Ivete ajudou para trazer uma pessoa para Deus, ela já valeu a pena todo o esforço. Sim. Né? Então acho que há mais festa no céu por um pecador que se converte do que por muitos, né? Então acho que a gente tem que pensar nisso. O importante é a evangelização. Não houve nenhum tipo de problema em nenhum momento e a música simplesmente ganhou força com isso. Sim, exatamente. Né? E como é importante para quem trabalha com a evangelização passar os muros da igreja, né? Uhum. Entrar no meio secular, entrar nas rádios seculares, para tudo, porque ali, o pessoal, quem é? A banda Dom, vou atrás. Acabou conhecendo um outro trabalho, né? É verdade, e precisa mesmo. A gente tem que sair da igreja ali, no caso, a igreja nos fortalece para justamente a gente sair em missão. Quando o padre termina a missa, ele dá a bênção final. E é por isso que a palavra missa parece com o nome missão. Quando a gente vai à missa, e ali o padre nos envia em missão após a bênção final. Essa é a função, para que eu chegue na minha casa, no meu trabalho, em todos os lugares, e eu possa vivenciar aquilo que falou na primeira leitura, na segunda, aquilo que falou no Salmo, aquilo que falou no Evangelho, a força da Eucaristia, né? Que tem até uma canção que fala, né? Que a Eucaristia chama a força da Eucaristia, que a gente é caminheiro, a gente é caminhante, a gente vai sair dali em missão. Não tem sentido eu comungar para guardar para mim. É para que eu saia, para aqueles que não comungam, para aqueles que não são católicos, possam ver em mim esse brilho que vem do Senhor, né? No evangelho esse que a gente falou do evangelho do grão de mostarda, fala assim, que brilhe a luz do Senhor em cada um de nós. A gente tem que ser pessoas que brilham. Né? Como Moisés descia do monte e o rosto dele brilhava depois ele tá a presença com Deus. Eu acabei de receber Jesus dentro de mim, eu tenho que brilhar também. E o mundo está precisando dessa luz, o mundo está nas trevas, gente. A gente precisa de levar essa luz para o mundo. Verdade. Léo, a música litúrgica, em algum momento você procurou desenvolver, fez alguma, tem algum autoral assim litúrgica? Eu fiz uma canção de comunhão, né, no nosso segundo CD, que chama Gesto de Amor, que é muito linda, muito pouco conhecida pelas pessoas, eu quero até regravá-la. Ela é muito bonita, que fala da comunhão, tempo de conversão, tempo de comunhão. E tem uma de ofertório, que se chama Entrega, mas não é tão específica assim de ofertório, mas muita gente já usou também. E só, eu nunca me dediquei tanto à música litúrgica assim não, porque o trabalho da Dominus é um trabalho missionário para uma missão específica. É muito querigmático, né? Exato, é muito querigmático. A gente tem um CD que é muito pouco conhecido que se chama Contemplativo. É onde eu gravei aquela música Maria, Mãe da Confiança e outras músicas que são, depois de uma experiência que eu tive num mosteiro lá da comunidade TZ na França, que são cantos contemplativos. CD completo. Sai com CD pronto, assim. São pequenos refrões que vão sendo repetidos e por muitos minutos, assim, com outros instrumentos de orquestra. Eu considero para mim minha grande obra-prima esse CD. Quem não conhece chama Dominus Contemplativo, está em todas as plataformas e quem tiver a oportunidade de escutar vai se surpreender. Porque é um CD completamente diferente do que a Dominus já fez. Quando eu tive uma oportunidade de conversar com o Monsenhor Jonas, eu tive um tempo bom de conversa particular numa sala com ele, ele ouviu o CD Contemplativo. Aí ele me disse assim, agora eu entendi de onde vem tanta explosão de alegria, ao mesmo tempo com tanta unção. Vem desse trabalho contemplativo, vem dessa vida contemplativa que você procura ter. E é isso, eu procuro fazer em cima do palco uma explosão de alegria que é fruto de uma experiência que eu tenho com Deus na minha oração pessoal. E como foi essa experiência lá no mosteiro, que eu fiquei curioso agora?
Eu fui morar na França, num mosteiro que é ecumênico, inclusive. Mas de onde brotou assim, a vontade de se recolher e de fazer essa experiência? Eu estava numa viagem uma vez e eu vi uma fita cassete. Depois o pessoal não sabe o que é fita cassete, o tio explica o que é. É uma fitinha marrom enrolada em dois. E nessa fita tava depois o pessoal procura, né? Comunidade de TZ. Como é que escreve TZ? T-A-I-Z-E. Taizé. Do Vaso do Oleiro, né? Se eu não Sim. me engano, tem Olha, uma música. as pessoas conhecem uma música de TZ, por exemplo. Ó luz do Senhor que vem sobre as Sim. trevas, inunda meu ser. Outra que é deles. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Isso. São músicas lindas e que fica repetindo. É bem no estilo mesmo de oração monástica, né? Exatamente. De repetição, antífonas, né? Aí eu ouvi isso, eu comecei a chorar assim, sem entender. Tava numa van voltando para casa, tava em Goiânia, voltando de van, né? 12 horas de van. E eu chorava, pô, não sabia o que eu estava chorando. Eu só sei que eu fiquei apaixonado com aquilo. E eu fui procurar saber, não tinha internet tanto naquela época assim. Eu fui conhecendo, eu fiquei sabendo que tinha uma casa da comunidade TZ no Brasil, na Bahia. Fui para lá, passei uma semaninha, conheci mais a fundo. Os irmãos são monges. E lá são monges ecumênicos. Na verdade, ela tem missa todo dia, padres lá, na igreja, com a aprovação da Igreja Católica, mas lá também existem outros monges que vêm de outras denominações cristãs e que vão ser monges ali também. Isso é muito bonito, porque o fundador da comunidade, ele até conversou uma vez com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele até, e ele é de origem luterana, o fundador é de origem luterana, e disse que ele queria ser católico. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse para ele: continua do jeito que você está, porque dessa maneira você é um sinal de reconciliação maior do que se você se converter, vamos dizer assim. Só que é uma comunidade que o Papa visitou, Madre Teresa de Calcutá visitou, né, escreveu um livro junto com o irmão Roger, o fundador dessa comunidade, Madre Teresa e o irmão Roger, um livro sobre Maria. Um luterano, junto com a Madre Teresa, escreveu um livro sobre Maria. Então é muito bonita a experiência. Ele era muito católico. E com certeza. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, né? Ele já faleceu. E aí eu fiquei tão apaixonado com aquilo e o monge lá, responsável pela casa no Brasil, perguntou: você não quer passar um tempo lá? Isso foi em 99. Lá na França, na sede da comunidade, a gente paga o seu custo. Eu tinha um monte de show já, a gente já fazia show com a banda Domus e tudo mais. Cancelei tudo, assim, não confirmei alguns outros que estavam para confirmar, e eu consegui então remanejar e fui para viver quase 4 meses lá. E a galera da banda? Ficou aí, todo mundo aí. Ei, mano, tu vai deixar a gente aqui. Mas ficamos aí. Aí eu saí de lá com 2 CDs prontos na cabeça. Prontinho. Pronto, valeu a pena. Lá eu fiz retiro de silêncio. Lá eu tive uma experiência, foi fundamental para a minha caminhada. Eu me transformei assim, pode dizer que é o Léo antes da comunidade TZ e o Léo depois. Então foi uma experiência que realmente mudou minha vida em relação à busca de espiritualidade. De lá eu voltei querendo fundar uma comunidade, lá eu voltei querendo bombar a banda Dominus nesse sentido. Então a Dominus cresceu muito, foi. Tanto é que depois, no ano de 2000 até 2005, a Dominus fazia 100, 120, 130 shows por ano. Caraca. A gente virou uma potência na banda nesse sentido. Era a primeira banda requisitada em todos os grandes eventos do Brasil. A gente era sempre os mais chamados, assim. Então cresceu muito. O nosso auge foi de 2000 a 2005. Eu lembro demais no Hallelujah. Ninguém faltava o dia da Dominus. Exatamente, foi aí. Eu sempre terminava um show nosso com uma música de TZ. Eu gostava de cantar as músicas assim no final. Então foi uma experiência que fez muita diferença. E a minha vida, até litúrgica, né, se tornou mais forte, onde eu quis. Essa questão do diaconato foi aparecendo mais ainda depois disso. Mas a vida monástica ela é muito bela, né? Acho que o mundo deveria gastar um pouquinho mais de tempo conhecendo como é a vida monástica, né? Exatamente. É uma Esse vida silêncio, essa contemplação, essa coisa de pensar na existência mesmo, para com Deus, essa comunhão que acontece. Não, quem tiver a oportunidade de ir para um mosteiro, passa pelo menos um dia por mês. Um dia a cada 2, 3 meses. Passa lá um dia. E pede um monge, uma monja, uma irmã que te ajude, que te oriente. Eu acho que isso é muito importante, porque um diretor espiritual sempre é muito bom, né, na nossa caminhada.
E é bem o que o Monsenhor Jonas falou para você, né? Porque a nossa caminhada, o nosso agir missionário, a nossa evangelização vai nascer lá daqueles momentos fortes de oração que a gente para, que a gente silencia, escuta Exato. a voz de Deus, né? A gente precisa entender que a gente que é um evangelizador, seja um pregador ou seja ministro de música, não tem curso de unção. Ah, vem cá fazer um cursinho para você ter unção. Não existe. A unção ela vai vir a partir de uma experiência. E a experiência com Deus é um relacionamento, porque a minha vida com Deus é um relacionamento de amizade. Onde Deus fala, eu falo. Deus me escuta, eu escuto. É uma relação de proximidade. E não tem como se não gastar tempo. Então, para que eu tenha em cima do palco, ou com o microfone na hora que eu estiver pregando, ou na minha vida, se eu quiser ser uma pessoa de Deus, eu preciso ter uma profundidade com o meu Senhor. Isso só vai acontecer se eu gastar tempo. Não tem mágica, não tem 10 passos para ser mais santo, não tem 5 passos para ser feliz. Não existe. O negócio é ser amigo de Jesus, ser próximo dele. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Só seremos bons naquilo que a gente for frequente. Eu preciso ser frequente na minha oração, na minha caminhada. Olha Santa Teresa, cara, Santa Teresa de Ávila. Ela era apaixonada com Jesus, era amiga, ela era assim com Jesus, amicíssima dele. Ela estava ali, ó, Jesus, eu não quero rezar não, tá? Mas eu estou aqui na capela. Eu estou aqui na capela sem vontade de rezar. Já que eu estou sem vontade de rezar, eu vou contar os tijolos. E começou a contar tijolo. Ela começou a contar tijolo na oração, gente. E aí depois foi embora. Muitos anos depois, ela conversando com Jesus, perguntou, Jesus, quando foi que eu mais te amei? Jesus falou para ela, quando você estava na capela contando os tijolos, mesmo sem vontade de rezar. Então, tá sem vontade de... Quem disse que eu estou sempre com vontade de rezar? Quem disse que eu estou sempre com vontade de ir à missa? Nem sempre. A gente é humano, a gente está cansado, mas eu vou porque eu sei que aquilo vai fazer bem para mim. Aquilo vai ser importante para mim. Então, a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor, seja com Deus e seja com o casamento, ele exige esforço. Vou dar um exemplo da minha vida. Sim. A minha esposa é médica, às vezes faz plantão, né? Hoje não faz mais, graças a Deus, mas quando ela fazia plantão, era às vezes um plantão que ela tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. E às vezes eu tinha chegado de um evento, alguma coisa, sei lá, 2, 3, né? E eu gosto de levá-la. Para quê? Porque às vezes eu viajo muito, então aquele percurso de 40 minutos até o trabalho dela é um momento onde eu vou ter para conversar e passar um tempo maior com ela. Casamento é feito de relação, relacionamento, convivência. Então, a gente prezava muito por isso, então eu gostava de levar. E teve um dia que eu cheguei muito cansado, falei, não, ela tem plantão amanhã, se tiver eu vou continuar dormindo, fingir que eu não vi. Ela sabe dirigir, ela vai, beleza. Porque ela poderia ir sozinha, e ela sabe disso. E aí, naquele dia eu acordei, eu vi ela mexendo, eu vi ela trocando de roupa, eu vi ela colocando o jaleco. Eu falei, eu não vou. Na hora que eu vi, eu já estava botando a roupa e já fui levar. E aí eu levei, a gente conviveu, foi um momento bom. E aí eu pergunto para você, eu queria ter ido? Não. Mas quem disse que no relacionamento, num casamento ou num relacionamento com Deus, a gente só faz aquilo que a gente quer? A gente faz aquilo que é necessário também. E quem ganha com isso? O casamento. Quem ganha com isso? É a relação com Deus. Então, quando a gente entender que o meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento que precisa ter essa troca, não só pedir, mas também ouvir a Deus e obedecer e fazer, a gente vai entender que esse sim é o segredo da felicidade, né? Excelente, excelente. Perfeito. Gente, deixa o like aí que tá bom demais esse bate-papo. E agora a gente quer falar de outro parceiro aqui, né, Pedro? Cheirinho bom, olha aí, homenageando Minas Gerais. Minas Gerais aqui, a terra do Léo, olha só. Ó, o cheirinho bom, mas ó, tem alguns cheirinhos bons aqui em Fortaleza, só que esse aqui é o melhor que tem, que é o do Lago Jacareí, viu, Léo? Próxima vez que você vier aqui, a gente vai levar você lá, espero que seja em breve, né? Quem sabe a gente faz um evento aqui para você pregar e tudo. Vamos sim. E aí a gente lhe traz aqui lá no nosso amigo César Escófano, se quiser abrir aí, ó, dar uma cheiradinha. Não, aqui ele tem aqui, ó, ele tem um buraquinho aqui que sai o Pronto. Olha aí, o cabo sabe mais do que eu. Os bons cafés, gente, ele tem aqui ó, um buraquinho aqui que é para você apertar e aí ele sai um cheirinho para você sentir. Rapaz. Porque o aroma do café foi considerado um dos aromas mais agradáveis do mundo. Não, agradabilíssimo, agradabilíssimo. Então, gente, ó, aqui tem o bão, tem o mió e tem o moca. Esse moca aqui, ele é com notas, eu já tô aprendendo, viu? Notas de chocolate. Notas de chocolate. Que eu vi mió. Mió, aqui é o bão e aqui é o moca, tá? Então a gente vai deixar aqui também na descrição. E você, num ambiente super agradável, você toma um café maravilhoso e também tem uns quitutes lá, tá bom? Eu vou ter que voltar aqui no podcast para que, em vez de ficar tomando água, eles possam fazer o café bom aqui. O bom, exatamente.
Léo, vamos falar um pouquinho então da vida familiar. Bora. Né? Você teve um processo de nulidade, né? Sim. E a gente aproveita até para esclarecer o povo, né? É uma oportunidade de catequese e também para você esclarecer um pouco acerca de toda a sua situação, né? Para que não haja nenhuma especulação, né? Às vezes as pessoas deturpam o que aconteceu. Mesmo, né? Por ignorância porque mesmo. A pessoa que na época eu era casado, ela fazia parte, dançava na banda Dominus também. Então tem gente que acha que ainda é a mesma pessoa que está hoje. Mas como é que ele separou? Primeiro que se não tivesse tido esse processo de nulidade matrimonial, eu não estaria nem como diácono, né? Nem possível. Exatamente. Não existe a igreja anular um casamento. Tem muita gente que fala, então a igreja anulou seu casamento. Não. Quando anula, ela está dizendo que aconteceu e anulou. Isso, deixou de ela acontecer. declara nulo, os advogados sabem muito bem como é isso, exatamente, que ela simplesmente declara que ele não aconteceu. Existe um vício. Não valeu. Exatamente. Existe Aconteceu um vício alguma coisa em relação ao próprio direito canônico lá, então vai ser analisado, um processo que dura alguns anos, é um processo que tem advogado sacerdote, psicólogo sacerdote, juiz sacerdote e um leigo também. Ele é julgado por 3 juízes, 2 padres e um leigo. E aí durante um processo vai ouvir 5 pessoas, que são 5 testemunhas, que tem que ter conhecido o casal antes do casamento. Porque o que a igreja quer saber? Não é o problema que vocês tiveram depois do casamento. Exato. Porque problema todo mundo tem. Porque traiu, vai anular? Não, quem traiu perdoa. Exato. Então não foi uma traição, uma infidelidade que aconteceu depois. Não, vários casamentos que eu conheço que houve infidelidade, que depois houve uma reconciliação e vivem de maneira muito linda. Ótimo. Então o que precisa ser visto? Por que aquele sim dado no dia do casamento não valeu? Porque era imaturo, porque no dia a pessoa não tinha consciência, ou porque casou porque obrigaram a casar porque estavam grávidos, ou porque... Vários são os motivos. Casou porque queria sair de casa, porque tinha um monte de problema em casa, então acabou casando por esse sentido, uma fuga. Então existem inúmeros motivos que a igreja vai analisar. E com muito critério. Com muito critério, porque não é assim. A igreja não está dando divórcio, não existe isso. Aí a igreja reconhece que aquele casamento não valeu, mas teve festa, mas teve padre, mas teve... daminha de honra, teve aliança, teve música, teve marcha nupcial, mas ele não valeu. A substância ali que foi Exatamente. A vontade livre Aquele dos dois. sim não valeu por algum motivo, então eu fui acompanhado pelo meu bispo, eu fui acompanhado pelo sacerdote, que todos me ajudaram. Durante vários anos a gente tentou não que o casamento desse certo, mas com muita análise, com muita ajuda, aconteceu então de reconhecer que o casamento não valeu. Quando ele não vale, eu nunca fui casado. No civil, sim. Não estou falando do casamento civil, que existe uma carta de averbação de divórcio, que é outra história. É civil, acabou. É divorciado. Estamos falando do sacramento. O sacramento, a igreja reconheceu, ele nunca foi casado, porque aquele casamento não valeu. Se ele nunca foi casado, ele pode casar. Então você casou de novo na igreja? Não. Foi a primeira vez. Mas teve festa. Não, mas ele não valeu. Então o que está valendo agora é esse. O que vale é esse. Então é muito bonito quando a igreja reconhece isso. Mesmo e assim que tenha tido aconteceu. Filhos, né, Léo? Sim, mesmo você pode também falar exatamente. Isso, Tem gente que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado, separa com filho, tem até neto e consegue a nulidade. Claro que é mais difícil, porque viveu tanto tempo assim. Mas eu tive uma filha linda, Maria Luísa, minha filha de 18 anos de idade, e é fruto deste casamento, né? Que não é matrimônio, porque o matrimônio casamento no civil, né? Sim. Enfim, então é isso. E aí eu pude me casar com a minha esposa. São 8 anos de casado que a gente tem só, né? Um casamento recente, né? E é por isso que a gente hoje, eu com 48 anos de idade, tenho 2 filhos bebê. Né? Tenho um filho de 1 ano e 7 meses e um outro de 4 meses. Tem que malhar muito, hein? Pra coluna aí aguentar o pique. E o menino tem um pique, meu Deus do céu. E aí eu tenho que ter esse pique, né? Contrata a cerca da Belgo Cercas, cara. Bota um cercadinho lá e bota ele lá. Tem que fazer isso. Então é muito bonito a gente deixar claro isso, as pessoas entenderem, né? Os motivos são inúmeros, os motivos com um casamento. Ninguém casa querendo separar, mas aconteceu, né? Não cabe ao mérito dizer o que aconteceu, culpa de quem. Então, mas aconteceu. E a partir do momento que aconteceu, eu fui no meu bispo e disse: olha, bispo, eu estou vivendo essa situação. Então, enquanto você espera a nulidade, o processo de nulidade matrimonial, você precisa esperar. Tem que viver ali, aquele momento. Enquanto você está esperando, se a pessoa resolver namorar, ela não pode nem confessar e nem comungar, porque ele está vivendo uma situação de pecado, porque a nulidade ainda não saiu. Isso. Então, isso tudo precisa ser entendido. Saiu a nulidade? Ótimo. Agora,
pode começar um namoro, vai ficar noiva, vai casar, e normal. O bom sempre, né, Léo, é você estar em comunhão com a igreja. Né? Exatamente. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o bispo. Como você disse aí, tudo Por acompanhado quê? pelo Porque eu bispo, sou um missionário. Exato. Eu sou uma pessoa... Você está pregando ali em nome da igreja, né? Então ele falava comigo, não se preocupe, porque você não está fazendo nada de errado. Você fez aquilo que é o que se espera. E ele me diz uma coisa muito bonita. Inclusive, você está sendo exemplo para muitos que estão separados e nem estão correndo atrás da nulidade. Exatamente. Então, que sirva esse meu relato para pessoas que estão vivendo um casamento de segunda união, mesmo que você já esteja casado em segunda união, vale a pena. Eu conheço muitos casais que depois de 5, 10 anos de segunda união, entraram com o processo de nulidade e regularizaram sua situação. Isso. E casaram então, verdadeiramente. Exatamente. Depois, né? Isso é muito bonito. Então que sirva de... Eu ajudei muita gente, né? Eu ajudei porque você tem que preparar uma carta que a gente chama de libelo, né? Isso, e nessa carta você vai contar tudo o que aconteceu todo o processo. antes. Exatamente. Léo, sobre a música católica, você ontem, gente, a gente está falando aqui do Aleluia, né? O show de encerramento, a velha guarda toda lá no show, e aí a minha geração se esbaldou, viu, Pedro? O Pedro tem essa carinha, mas ele é mais novo, viu? Tá. Ele é mais novo, ele é do MSH pra cá, sabe? Mas eu sou do Eugênio Jorge. Então, assim, ver Celina, Ziza, você e Eugênio lá juntos, foi uma maravilha, né? Cantando os grandes clássicos e músicas que marcaram a caminhada de tanta gente, né? E foi fenomenal. E aí vem uma nova safra natural, o processo vai renovando e tudo. Como é que você enxerga hoje a música católica? Eu acho que a música católica está vindo com muita força, muita gente boa. Tem muita gente muito apressadinha que quer fazer aquilo que eu falava, né? Que é simplesmente chegar e cantar sem ter a experiência, né? É um pouco mal dessa geração. A geração do imediatismo. Das redes sociais. Você tem que me indicar para eu conseguir ter like, você tem que me indicar para eu conseguir fazer show em tal lugar, me fala para levar logo, né? Cara, a gente... Pega um barquinho lá no Amazonas para tu... Olha, a Dominus já teve em todos os grandes eventos do Brasil, todos. Até mesmo quando a gente foi chamado para tocar na Jornada Mundial da Espanha, em 2011, em Madrid. A gente foi a única banda católica brasileira a tocar no palco da vigília com o Papa, que antecede aqueles 2 milhões de pessoas, né, que antecede a chegada do Papa ali. E vou te perguntar, eu não liguei para ninguém para pedir isso acontecer. Eu estava em casa e uma pessoa ligou falando espanhol me chamando para fazer esse evento. É o quê? Eu estava assim, mas de onde é? Depois que eu entendi o que era, porque o espanhol da Espanha a gente já fez vários shows fora do Brasil, né? Argentina, Chile, latinos aqui, Paraguai, né? Fizemos Roma, já fiz Espanha nesse caso, né? Eu estive também, quando eu estive na França, na comunidade TZ, eu cantei várias vezes lá, né, também, então fiz vários momentos lá. E nos Estados Unidos também fizemos vários shows. Então a gente já teve várias oportunidades de fazer show fora, mas esse especificamente, eu não liguei para ninguém para pedir para a gente estar indo lá. E o convite vem, assim como aconteceu por Halel, assim como aconteceu no Aleluia, assim como aconteceu no palco da Canção Nova, que por 19 vezes a gente tocou 19 carnavais consecutivos na Canção Nova. E eu não precisei ligar, por favor, deixa eu tocar aí. Então isso é fruto de um reconhecimento que as pessoas vão percebendo. Então hoje com as redes sociais, as pessoas têm uma força muito maior do que eu tive na época. Então vamos aproveitar a rede social e vão fazer coisa boa na rede social. É claro que eu posso, enquanto um cantor que tem um pouco mais de relevância, divulgar uma cantora que está começando, que é muito boa, que fala, a gente escuta essa pessoa aqui, essa pessoa é muito boa. Isso pode acontecer. Isso é muito bom. Mas graças a Deus a juventude hoje está vindo com uma fé, uma vontade de viver muito grande. Hoje não tem mais aquela coisa assim de ser um católico mais ou menos. A gente está chegando num tempo que os católicos que estão decidindo ser católicos são católicos mesmo. Ou é ou não é? Estão vindo até alguns muito radicais, assim, não pode isso, não pode aquilo, tomar cuidado. Tem um pouco desse radicalismo. Um certo puritanismo, às vezes, um puritanismo desnecessário. Demais, ainda mais em parte litúrgica e muita coisa assim, mas tem que tomar cuidado. Faz parte do processo aí. Faz. Eu também precisei viver isso, né? Quando eu entrei na caminhada, eu acabei jogando fora um monte de disco de vinil que eu tinha, que eu achava que era mais. Essa é a música do mundo, eu joguei no Rio, joguei fora. Depois eu arrependi, cara. Eu devia ter jogado fora. Queima tudo aí, joga fora. Mas faz parte desse processo, a gente precisa viver isso. Acho que eu precisei viver isso também. E hoje a gente é mais brando. Às vezes a gente é um pouco fariseu, né? Mas o mundo tá meio doido também. Eu acho que é necessário que viva esse radicalismo que essa juventude está vivendo. O mundo tá muito doido. Tá. Então acho que relativismo, está sendo até muito bom. Força. Eu até gosto
Até gosto que as pessoas entrem para algumas comunidades. Tem uns amigos meus jovens, assim, estão estudando uma escola da Opus Dei. Eu acho isso fantástico. Legal. Os arautos também é fantástico. O Instituto Hesed Também, da irmã Kelly tem que Patrícia, viver você isso vê mesmo. ali. Botar o povo para rezar, fazer jejum, não tá precisando mesmo. Eu tive pena porque o Pedro não estava lá ontem. Rapaz, antes de começar o show da irmã Kelly Patrícia, chegou um comboio lá das irmãzinhas do Instituto Hesed. Rapaz, lotou a arena, meu amigo. Lotou a arena, era uma fileira assim, elas caminhando. É a oportunidade que elas saem também, né? E saem, exatamente. E aquela juventude vê, olha só, jovens. Você olha pro rostinho deles, todos jovens. E o jovem, quando vê um outro jovem feliz, sem precisar consumir nenhum tipo de droga, passa uma noite inteira em louvor lá, sem tomar êxtase. E isso é muito bonito. Isso tem uma força, gente, que é maior do que a nossa missão de evangelização em cima do palco. A força de um testemunho é algo tão surreal que a gente não tem noção. É importante a gente viver. Verdade. Por isso que eu acho bonito esses jovens que são assim, com essa radicalidade. A gente vê menino aí de 20 e poucos anos rezando terço da misericórdia, falando de jejum. Isso é bonito demais. Sim. Com um véuzinho isso é bonito demais. Missa, tem gente que critica, porque os jovens agora querem ir de véu para a igreja. Deixa aí, gente. Você quer que ele vá de véu ou você quer que ele use uma mini saia na noite lá? Sentando, igual o pessoal fala assim, o pai que não está perto da sua filha e traz ela para sentar no seu colo, ela vai sentar no colo de outra pessoa depois, nesse sentido. Então tem que tomar cuidado, que a gente precisa cuidar. Então, se o jovem está querendo ser um pouco mais radical agora, deixa, porque é necessário. O adolescente ele é muito intenso, o jovem ele é muito intenso. Então, que ele seja intenso com as coisas de Deus. Exatamente. É importante isso. Nós tivemos aqui a banda Reale, não sei se você conheceu. Eu conheci, né? Eu vi eles lá. Eu encontrei com eles no hotel. Pois é. E a gente conversando aqui com o Alessandro, o testemunho que ele deu de vida dele, de conversão e da realidade da igreja na Europa, impactante. Pois é. Uma coisa impactante. A gente tem essa realidade no Brasil que é muito melhor do que a da Europa. E a gente não está aproveitando. As igrejas já estão virando museu. O pessoal está deixando de igreja mesmo. A Europa está secularizando demais. Então a gente que eles estão falando, né, que o novo continente vai ter que evangelizar o velho continente. Né? Eles nos evangelizaram, agora é o contrário. Agora é o contrário, o processo inverso. 3 filhos ao todo, né? Sim. Tem a do primeiro relacionamento. Você falou o nome? Maria Luísa. Malu. Beijo, Malu. E os dois. E agora? O casalzinho. Não, são dois meninos. O Augusto, ele tem 1 ano. Um baterista e um baixista aí. E a cantora. Ela já botei ela na aula de canto, tá achando? Assim. Qual o nome dos meninos? Augusto e Álvaro. Augusto, bonitos nomes. São bonitos. Augusto é consagrado, né? E Álvaro é aquele que protege, o guerreiro. Assim, eu não ligo muito pra ficar pensando o que significa, não, porque são nomes que a gente bateu. Gostei desse nome, vamos botar esse nome. Né? Legal. O mais novo que você batizou, qual é? Os dois, eu batizei o Augusto. Porque quando eu me ordenei diácono, o Augusto estava na barriga da mãe. Estava grávida. Tá, legal. E aí foi muito bonito a minha ordenação. E teve o Álvaro, que eu batizei agora, tem 1 mês. Muito bom. E eu fiz o batizado aquele mais bonito que puder. Porque o batizado mesmo, ele começa do lado de fora da igreja. Isso, tem todo aquele rito, né? Porque o batismo é a entrada da Santa Mãe Igreja que nos acolhe. Eu fiz um batizado é assim que tem que ser comigo, também, só assim. Foi. Aí tem os padrinhos de apresentação, o de vela, o de... né? Tem tudo isso. Legal. Léo, daqui você vai para... Você estava me contando? Eu vou para Palmas, passo uma noite lá, porque não compensava ir para BH. E aí no dia seguinte a gente vai para o Pará, porque Tocantins é divisa com o Pará ali, só atravessar o rio, né? Então pega balsa, pega carro e a gente chega lá. Uma hora a gente chega. Irmão, ele estava me contando no carro, 300 km de carro, depois balsa. A gente foi fazer um show agora e a empresa aérea Azul, né, cancelou o voo por causa do tempo, né? Então a gente não ia chegar porque tinha que descer em Santarém, de Santarém e ir para o Pará. Era de barco, né? E eram 4 horas de barco, não ia dar tempo. Aí ligamos pro pessoal, olha, a empresa cancelou e o próximo voo que tem para a região aí é só no dia seguinte, o show era naquele dia, né? Só sei que ligar, resolve. Pronto, tá arrumando. Pode descer em Santarém, faça com que a companhia leve vocês até lá e lá vai ter um avião esperando vocês. Um avião de 6 lugares, que não estava nem cabendo nos nossos instrumentos. O cara começou a calcular o que eu podia levar ou não de instrumentos para balancear o avião. Verdade, tem um mais gordinho da banda, não, 60 ali, que não vai ter como. Então, aí para levantar o voo, levantou até meio de lado, assim, eu não estava entendendo. Nossa, 40 minutos de voo chegamos, graças a Deus chegamos. Então, esse tipo de coisa a gente faz. A minha mulher que falou, olha, o próximo show que você fizer desse jeito, se você
aceitar esses aviãozinhos, eu separo você. Não quero ficar viúva, não. Léo, um santo de devoção. São José. São José? Sou apaixonado. É o seu com predileto? São José. Total, gente. Ó, não é só o meu, não. Vou lhe mandar um livro. Santa Teresa de Ávila dizia que não conhece ninguém que tenha pedido alguma coisa para São José e que não tenha sido atendido. Então pronto. Tem jeito não, gente. Eu vou lhe mandar um livro de um grande amigo nosso, irmão aqui de caminhada, o Humberto, que ele fez uma coletânea de todas as orações, Olha isso. devocionário a São José. Vou lhe enviar. Eu tenho muita história com São José, né? O próprio Augusto, antes do Augusto nascer, né? A minha esposa é médica, trabalha com fertilidade e ela é muito católica, né? Então ajuda mulheres que querem engravidar e que têm dificuldade de engravidar, que o grande mal hoje da nossa humanidade é a infertilidade. Inclusive eu estou escrevendo um livro que chama Mulheres Inférteis da Bíblia, que são as mulheres que a gente tem os relatos e o que elas fizeram. E aí a minha mulher vai e escreve alguma coisa também falando sobre a visão mais médica e eu vejo a visão teológica, muito bonito. Aguardem que esse livro vai ser muito bacana. E a gente teve 4 perdas gestacionais, né? 4. Então tem 4. Na verdade eu não tenho 3 filhos, né? Eu tenho 7. 3 lá esperando. Caraca. São os meus intercessores. E aí a gente rezando, eu fiz os 30 dias com São José. Quando eu acabei o 30º dia, a minha mulher deu a notícia que estava esperando o Augusto, né? Olha só. O Augusto, ele é nosso filho, é filho de São José também. Que maravilha, que maravilha. Léo, vamos ter que terminar, infelizmente, está na sua hora aí, senão a gente ia conversar muito mais aqui. É verdade. Mas quem sabe a gente faz aí um evento com você, traz para Fortaleza, se Deus quiser, né? Deus quiser, vai ser uma alegria. E eu já tenho banda aqui também, fica fácil. Pronto, show. Projetos futuros, você falou do livro, mais alguma coisa? Sim, tem clipes, né? Eu tenho várias músicas que eu tive que interromper na época da pandemia, que estavam prontas para poder... são 6 músicas para fazer a produção e o clipe, né? Então tem algumas que eu já quero lançar até o ano que vem, pelo menos 2, né? 2 novas músicas, bem do estilo do Dominus, bem animadas também. E o livro, enfim, e outras coisinhas também. Eu tenho cursos online que eu dou também, né? Então no meu Instagram tem um pouco sobre tudo isso. Eu sou apaixonado com a liturgia. Então eu tenho um curso que é uma assinatura online, que é baratinho lá, que paga por mês. E que o mês que você não quiser não precisa pagar, então não tem vínculo, né? Que é a missa passo a passo. Eu pego todas as partes da missa, desde o início, tudo, não é tudo que você imaginou, é tudo mesmo. Desde a entrada, tudo, os espaços litúrgicos, o que representa os bancos da igreja, o que representa a porta da igreja, o que representa o sino, o que representa o altar, o ambão, a cadeira do presidente, tudo, explico tudo. De uma maneira muito simples. Né? Depois eu faço a mesma coisa, só que para quem é músico. Então eu pego a parte musical, o que pode, o que não pode. Músico, exatamente. Né? Depois eu pego a Lectio Divina, eu ensino a rezar a Lectio Divina, eu ensino a rezar a liturgia das horas. Então é um curso completo com muita coisa sobre liturgia. Maravilha. E que toda semana agora eu vou começar a colocar aulas novas sobre outros temas, dogmas marianos e tudo mais. Então quem quiser está lá disponível. Chama Escola Emaús. Eu dei esse nome da minha escola, que é onde Jesus ele começa a caminhar com os discípulos e começa a ensiná-los, né? Então é essa coisa de caminhar junto. Você já teve acesso ao Missal Novo? Já. Novo não, revisado. Né? Eu já vi algumas coisas nele, né? Algumas impressões assim, iniciais? Achei muito bonito, achei a nova oração eucarística, que é uma só, né? Só mudou um pedaço dela ali. Achei maravilhoso, o bispo estava me explicando um pouco daquilo, achei que é um retorno mais às raízes. Exatamente. Acho que a igreja é muito sábia nesse sentido. Muitas pessoas criticam a igreja. Toma cuidado, viu, gente? Com pregador que critica a igreja, com pregador que critica a CNBB, com pregador que critica o Papa, que não chama nem Papa, né? Chama de Bergoglio. Toma muito cuidado com isso. Ah, mas o bispo errou. Tudo bem, cara, ele errou, mas você precisa ir na rede social para falar mal do bispo? Você precisa fazer isso? Reze por ele. Né? Porque o bispo é humano, quem sabe ele fez uma coisa que não era o que você esperava, mas reze por ele, né? Quem diz que eu concordo com tudo que às vezes um padre fala ou que um bispo fala, mas eu vou, gente, o bispo fez isso, olha que absurdo, vou usar minha rede social que é um palanque para isso, ainda mais gente que tem 100, 200, 300 mil seguidores fazem isso, influenciadores católicos fazendo isso. Eu critico veementemente isso. Se você segue alguém que está... mas tem que falar, não podemos ficar calado. Ninguém vai trazer unidade se você está criando divisão. A palavra diabo, ela provém da raiz diabolô, é o divisor. Quem divide não é Deus. Então se está dividindo, se está causando a divisa aí, pode saber que não vem de Deus, não. Amém. Maravilha. Pedrão, alguma coisa aí? Não, por mim... Tá por mim tem muita coisa. Liberar o Léo aí, porque ele por mim tem muita coisa ainda, vai mas... pegar barco, vai pegar caiaque, vai pegar tudo. Cara, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, vamos deixar aqui todas as descrições aqui para você acompanhar tudo sobre o Léo da Dominus, que é o Léo Rabelo. O Léo vem de quê? Leonardo. Pronto, o Leonardo Rabelo, né? Tá bom?
Você pode fazer a oração final para a gente? Vamos fazer a oração. Uma oração aqui com a bênção diaconal aqui para nós, todos os nossos seguidores, também os seguidores do Léo. Senhor, eu quero te louvar e agradecer por essa conversa, por essa partilha, onde através de um bate-papo supostamente simples, o Senhor fala muito ao nosso coração. Porque isso é convivência entre os irmãos, que também acaba chegando numa convivência contigo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a vivenciar tantas coisas importantes que a gente aqui falou na nossa vida, na nossa caminhada. O Senhor nos ajude a ser mais íntimos de Ti. Que este canal aqui de evangelização possa levar muitas pessoas para perto de Ti também, Senhor. Que seja muito mais do que um podcast, mas seja, acima de tudo, um momento de experiência contigo. O Senhor abençoe os equipamentos, o Senhor abençoe quem está à frente, o Senhor abençoe os patrocinadores, o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo, os que estão em casa, os que vão assistir ao vivo, os que vão assistir depois. Aonde chegar essas informações, essas pessoas possam ser abençoadas. Queremos te pedir, também através da intercessão de Nossa Senhora, do seu esposo São José, para que as famílias, ao exemplo da Sagrada Família, possa ser uma família sagrada, porque é isso que a família é sagrada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pedro, a gente não podia terminar de uma forma melhor, né? Tu é doido, bom demais. Léo, obrigado, meu irmão. gente. Obrigado. Parabéns obrigado. pela missão, pelo trabalho. Benção. Força. Obrigado. Conta sempre com a gente. Obrigado. Show de bola. Valeu, gente. Até mais.